Hey guys, what's up? Welcome to another class. Today we're going to see Unit 5, Lesson B. Então bora lá, pessoal. Hoje a gente vai ver a lição B. Então na última aula a gente viu aqui alguns adjetivos novos, né, tudo mais. E o que acontece na terceira pessoa, alright? Então, beleza. Hoje a gente vai ver aqui mais alguns exemplos disso, né? E também em conjunto com o passado, alright? Então nosso foco hoje na aula vai ser justamente o passado. Então veja bem aqui. So, check these words with your teacher. Então veja aqui as palavras iniciais que temos aqui nesse quadro. A script, a robot, successful, diving, 3D, a billion. Então veja bem, script seria um roteiro, ok? Isso aqui vai ter tudo a ver ali com justamente o texto que vamos ler, né? A robot, um robô. Successful, seria o sucesso, né? A gente usa como adjetivo para falar de uma pessoa bem-sucedida, né? He is a successful person, é uma pessoa bem-sucedida. Diving é de mergulhar, ok? Mergulho. 3D, e a billion, 1 bilhão, ok? Agora veja bem aqui, a letra B, os números, tá? E aí depois que a gente leu o artigo, a gente vai colocar esses números ali. Então veja bem, read the article about James Cameron's life, fill in the gaps with these dates and numbers. Então a gente vai, né, ler aqui o texto e depois vamos colocar justamente ali as palavras dentro dos locais. Primeiro eu quero que você foque aqui, justamente para a gente entender, a gente lembrar como que lemos esses números. O primeiro aqui, para facilitar a nossa vida, 1971. Ah, Vitor, eu quero falar por extenso. Tranquilo, ó. 1971, ok? Depois temos 12, que seria o número 12. 1999, ok? Ou, é claro, 1999. Mas tá vendo como que demora mais pra gente falar? Então sempre opte pelo mais fácil, 1999. O próximo é 2, ok? Número 2. August 16th, uma data, né? 16 de agosto. 1986, or 1986, and $2 billion. Repara que no inglês a gente não fala 2 bilhões, fica 2 billion mesmo, ok? Então, vamos então agora ler aqui o texto sobre o Cameron, ok? So, eu vou primeiro ler ele sem os números, tá? Sem aqui as lacunas, eu vou falar tarará quando tiver nas lacunas, depois a gente volta e coloca ali as respostas de acordo com algo lógico ali, né? Alright? Alright, here we go. James Cameron was born in Ontario, Canada on 1954. His family moved to the USA in James went to California State University and studied physics and English. He left university after only years because he wanted to become a film director. He worked as a bus driver in the day and wrote film scripts at night. James' first job as a director was on a film called Piranha 2. One night after filming, he had a bad dream about a robot from the future. The next day, James started writing the script of The Terminator. The film was very successful, and Cameron became famous all around the world. He then made Aliens in Terminator 2 in 1991, and Titanic in 1997. At this time, James loved diving, and he visited the Titanic times before he started making the film. Titanic made and won 11 Oscars. His next film was the first Avatar movie in 2009, which he made in 3D. James met Linda Hamilton, Sarah Connors in the Terminator films in 1984, and she became his fourth wife in 1997. They had one daughter, but they got divorced in A year later, he married actress Susie Amos, who was in Titanic. They have 2 daughters and a son. Alright? Então veja bem, agora por lógica, né, a gente vai conseguir preencher aqui essas lacunas. Então primeiro deixa eu te ajudar com o texto, ok? James Cameron, ele nasceu em Ontario, Canada, no dia tal ali, então a gente já sabe que é uma data, né, porque ele deu ali o on e depois falta ali completar, deu um ano, né?
A família dele mudou aos Estados Unidos em, tarará, vai ser uma data ali também, né? Ou, aliás, um ano. James foi à Califórnia, à Universidade do Estado de Califórnia, estudou física e inglês, né? Os cursos lá funcionam um pouco diferente, tá, pessoal? Ele saiu da universidade apenas somente depois de tantos anos, né? Então vai ter ali um número, porque ele queria se tornar um diretor de filme. Ele trabalhou como motorista de ônibus durante o dia e escrevia roteiros de filmes à noite. E aí já a gente vai entender por que essas palavras estão em azul e em rosa, né? Vermelho e enfim. James, o primeiro emprego do James, por isso está com apóstrofe, foi trabalhar como diretor num filme chamado Piranha 2. Em inglês a gente pronuncia Piranha, tá? Mas é o peixe e tudo mais, tá? One night after filming, então uma noite após filmar, ele teve um péssimo sonho, né? Um pesadelo sobre robôs do futuro. No dia seguinte, James começou a escrever o roteiro de Exterminador, né? O Terminator. O filme foi muito bem sucedido e Cameron se tornou famoso em todo o mundo, all around the world. Ele depois fez Aliens em, falta ali a data, Terminator 2 em 1991, né? Então o Exterminador do Futuro 2 em 91 e Titanic em 97. Nesse tempo, James, ele tem adorado, ele ama, né, mergulhar, e ele visitou o Titanic times. Então aqui seria X vezes, né? A gente vai ver isso já. Antes deles começar a filmar, a criar ali o filme Titanic. Titanic ganhou o Titanic ganhou ali, né? Ele vai falar de uma quantia em dinheiro, e ganhou 11 Oscars. O próximo filme dele foi o primeiro filme em 3D, né? Foi Avatar, né? Em 2009. James conheceu a Linda Hamilton, que é a Sarah Connor, no filme Exterminador do Futuro, em 1984. E ela se tornou a quarta esposa dele em 97. Eles tiveram uma filha, mas eles se divorciaram em a gente vai ver uma data. E um ano depois ele casou com a atriz Suzy Ames, né, que esteve em Titanic. Eles têm 2 filhas e um filho. Alright? Então aí eu vou dar um tempinho para você preencher aqui as lacunas justamente com as datas ali necessárias da nossa atividade B. Ok? Alright, so here we go. Então veja bem, ó. O primeiro nosso tinha que ser uma data, né? Porque ele nasceu ali no dia 16 de agosto de 54. E você pode ver que elas vão em ordem cronológica, né? Então eles se mudaram para os Estados Unidos em 1971. Ele ficou na faculdade por apenas 2 anos. Depois, em 86, ele fez o filme Aliens, né? Ele mergulhou 12 vezes para ver o Titanic antes de começar a gravar. Titanic gerou 2 bilhões em receita. E eles se casaram. Eles se divorciaram em 99. Alright? Então agora, pessoal, veja aqui este exercício. Aí você vai circular a correta. Number 1. What did James study at university? Ok? Então vou dar um tempinho aí para você colocar as suas respostas. Alright? Okay, here we go. So, what did he study in university? Vimos aqui no texto, ó, que ele fala I studied physics and English. So, letter C. Number 2. When did he make Terminator 2? Olha bem, ó, Terminator 2, lembra que é o 2, tá? Cuidado aqui. Terminator 2 in 1991. Então, ó, 1991. Which film did he make in 3D in 2009? Qual foi o filme que ele fez em 3D em 2009? Avatar. Tá aqui embaixo. Ok? And number 4, who did he marry in 1997? Então, ó, em 97, ele casou, aqui embaixo, ó, a Sarah Connor. Não, peraí. É isso mesmo, a Sarah Connor. Então, ele conheceu ela em 84, mas eles casaram em 97, ok? So, Sarah Connor. Perfect. Alright, guys. Então, agora, veja bem
Aqui outra questão. Ó, which film did he make in 3D in 2009? Aqui eu quero justamente mostrar isso para vocês, né? Como que a gente responderia isso? Ó, which film? Qual filme? E aí a gente viu que em 2009 ele fez aqui o Avatar, né? Cadê o Avatar? Em 2009 aqui, ó, nesta parte aqui de baixo. Ó, então a gente pode literalmente só copiar essa parte para cá, ó. His next film was the first Avatar movie in 2009. Mas vamos colocar isso aqui bonitinho, né? Ó, he made Avatar in 2009. Aí repara uma coisa, aqui eu coloquei made ao invés de make. Por quê? Porque ele fez. E o passado de fez o passado de make é made em inglês. O que a gente vai ver agora já, alright? E aí ele fala assim, ó, na 2, who did he marry in 1997? Com quem ele casou em 97? Ó, in 1997, né? Em 1997, he married Sarah O'Connor. Aliás, não, desculpa. Ou seja, a de trás também está errado, né? Ele casou na realidade com a Linda, como que ela chama? Linda Hamilton. Porque a Sarah, na realidade, é o nome do personagem dela. Ah, sim. Então veja bem, ó. Aqui vocês vão preencher com Linda, não Sarah, alright? Muito importante. E aqui de novo, ó, em 1997 he married. A gente vai ver que esse married aqui, eu coloquei de propósito, né? A gente pode ver que este verbo aqui, ele é irregular. Já este aqui, ele é regular. Alguns de vocês vão lembrar que tem verbos, né, no inglês, que quando a gente passa eles para o passado, a gente simplesmente coloca o ed. Veja bem, ó. Play, o verbo brincar, jogar, em inglês fica played. Fica com ed, né? O start, de começar, é a mesma ideia, ó. Fica started, né? De começou, ok? E é justamente isso que a gente vai ver aqui abaixo. Então, veja bem, olha. Aqui, porque eu falei com vocês agora há pouco, né? Repara que algumas palavras aqui em azul estão em azul e outras em rosa. Então, olha aqui, ó. A gente pode reparar o seguinte. Eu vou até grifar aqui, ó, a palavra moved, né? Opa, aqui não deu muito bom, não. Vou colocar aqui amarelo circulado, ó. Moved é o passado de move, né? De mudar-se. Ó, studied também é o passado de study, estudou. He worked, passado de work, né? Trabalhou. Wanted, passado de want. Então, todos aqui são verbos regulares, né? Esses aqui que eu estou colocando em amarelo, né? As palavras em azul. Já as palavras em vermelho, rosa, né? Como a gente colocar isso, elas são irregulares. Então, ó, went, left, wrote, had, became, made, won, met, got. E a gente vai ver isso aqui em seguida. Aí você vai falar assim, Vitor, tem uma regra para as irregulares? Não. E é por isso que elas são chamadas irregulares. Ah, Vitor, como que eu vou saber? Treino e prática. Porque aqui, claramente, a gente vai estar usando as mais aparentes, né? Que a gente vai mais ver no dia a dia. Alright? Então, aqui ele pede para a gente olhar o texto acima, a gente colocar aqui embaixo, né? E a gente colocar essas regras. Então, primeira coisa, vamos olhar aqui. Look at the regular past simple verb forms in blue and the article and answer these questions. Então, as palavras em azul, que a gente pode ver ali atrás, né? Vamos responder referente a elas. Número 1, fala assim, how do we make the past simple of regular verbs? Então, a gente acrescenta ed, né? Só isso. Só que tem algumas macetinhos, né? Number 2, what do we do when the verb ends in e? Então, o que a gente faz quando a palavra já termina em e? A gente acrescenta somente o d. Então, ó, essas palavras aqui, ó, move, no passado fica moved, love fica loved, e assim em diante, ok? E a 3, what do we do when the verb ends in y? Aí aqui que é interessante. Quando a palavra termina em y, a gente tira o y, coloca ied. Marry, ó, mesma coisa, ó, married, tá vendo? Então é isso que acontece. E aí você vai falar assim, ah, Vitor, como que eu vou saber se é regular ou irregular? Treino e prática. Com o tempo, isso aqui, você já bate o olho e já consegue perceber isso. Então, vamos fazer isso aqui em conjunto para que a gente consiga treinar.
Olha só, o become, ele é um verbo irregular, eu vou deixar de vermelho, ele vai se tornar became, ok? O get também é um verbo irregular, ele se torna got. O go também é irregular, ele se torna went, ok? O have também é irregular, ele se torna had. O leave é irregular, left. O make também é irregular, made, com D. O meet é irregular, met, win, won, write, wrote. Aqui ele quer justamente que a gente mexa com as palavras irregulares. Por quê? Porque as regulares, basta a gente colocar o ed, acabou, fim de história, né? E aí, outra coisa que é interessante a gente recapitular aqui, que é justamente essa dica aqui de baixo, né? Ele fala assim, the past simple is the same for all subjects. I, you, we, he, she, it, we and they. Então, veja bem, no português a gente diz assim, ó, eu pulo, no passado, eu pulei, né? Eu pulei, ele pulou, eles pularam, e assim em diante. Muda de acordo com o sujeito. No inglês, não. O inglês é idêntico para todos. Então, a gente sabendo o verbo no passado, pronto, acabou. Fica mais fácil. Então, com isso, ó, fill in the gaps with the past simple of these verbs. Então, temos aqui os verbos, ó, love, marry, write, win, be, get, start, make. Love, de amar, marry, de casar, write, escrever, win, ganhar, be, seria estar, né, ser. Então, a gente pode lembrar que o is, o are, que vai se tornar o was e were. O get, de conseguir, obter. Start, de começar. E make, de fazer ou criar. Alright? So, I'm going to give you some time. Put these words in the past simple. Se você não souber as palavras no passado, consulte aí seu caderno. Use o famoso Google. Isso daí vai ajudar nesses exercícios, ok? Então, como sempre, eu vou dar um tempinho aqui para você e logo a gente já recapitula aqui para a gente pegar aqui como que fica, ok? Alright, guys, ready? So, James Cameron loved films when he, a child. A melhor opção aqui, nossa, seria o be, né, de quando ele era uma criança. Então, aqui vai ficar was a child, porque was, porque a gente está usando he, ok? He was a child. Number 2, he, the film director Catherine Bigelow in 1989. But they, divorced in 1991. Então, olha como é interessante a gente ler tudo, que a gente consegue analisar o que está acontecendo, né? Porque ele poderia ter colocado aqui, embora não deu a palavra, né? Ele conheceu, né? Mas, como ele falou de divórcio, então a primeira aqui vai ser marry. He married the film director Catherine Bigelow in 1989, but they got divorced. O divorce, em inglês, o divórcio, a gente pode usar tanto got divorced quanto simplesmente but they divorced, né? Simplesmente divorce, ok? Isso aqui é opcional. Number 3, o passado de write é wrote. He wrote the scripts for the second Rambo film, ok? Ele escreveu o roteiro para o segundo filme do Rambo. Let's see, he made... Ele fez, né? Ele criou a film called True Lies in 1994. His film Alien won, okay, the past of win, 2 Oscars. And he started writing the script for Avatar in 1995. Então, olha que interessante, né? Ele começou a escrever ali o roteiro de Avatar em 95 e o filme só foi produzido em 2009, né? Tem coisa na vida que demora pra gente alcançar, tornar ali realidade, né? Alright, guys. Então é isso, eu vou dar mais alguns exercícios aqui para que você consiga fazer com isso. Então, fill in the gaps in the phrases with these verbs, ok? Então, os verbos aqui que temos. Leave, que ele já utilizou, que é de sair, leave school, leave university, né? Sair da escola, sair da universidade. Make, de fazer. Become, é se tornar. Meet, conhecer, get, conseguir, obter. E na segunda ele deu aqui, have, de ter, write, de escrever, study, de estudar, win, de ganhar, e move, de se mudar, ok? So, I'm going to give you some time for you to put your answers, ok? E aí, tenta colocar o verbo do jeito que tá, e depois também eu vou passar como que ele fica no passado, alright?
All right, so let's do this. Leave school, leave university, meet my husband, meet my wife, né? Conhecer. Get married, get divorced. Make a film, make a lot of money. Aí aqui a gente fala assim, nossa, mas fica estranho, fazer muito dinheiro. Sim, no inglês a gente fala ali, o engenheiro ganha muito dinheiro. An engineer makes a lot of money. Ok, a gente usa make. And number 5, let's see. Become a director, become famous. Então, se tornar um diretor, se tornar famoso. Alright? E aqui, como que vai ficar esses verbos no passado? Leave seria left. Meet seria met. Make seria made. Opa, pulei aqui um pouco, né? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Tem o get ainda que eu pulei totalmente. Meet, met. O get é got. Make, made. And become, became. Repara que esses verbos aqui ele está dando justamente que vão ser alguns dos verbos que mais vamos utilizar. É claro, né, os de baixo também e tudo mais. Number 6, have children, have a dream. Então, have já foi. A house to a different country, seria move, né, se mudar. Number 8, study English, study physics. Write a book or write a letter. Então, escrever um livro, né? Escrever uma carta. E o último, win an Oscar, win the lottery. E aí, como que vão ficar esses verbos no passado? Have is had. Move is a regular verb, so it's moved. Study is a regular verb, so studied. Write is wrote. And win is won. Okay? These are the words. Okay? Então, se a gente fosse usar isso aqui, por exemplo, eu conheci minha esposa em 2016. I met my wife in 2016. Tá vendo? Nada da frase muda. E por isso que o inglês hoje está se tornando a língua mundial, porque é muito mais fácil a gente praticar dessa maneira do que a gente ver todos os verbos que existem, né? No português, lembrar que muda de sujeito para sujeito e assim em diante. Então, bora lá? Como que vamos criar perguntas agora utilizando isso, né? E aqui a gente vai passar também para o auxiliar did, né? Que seria o passado ali para uma ação. Então veja bem, o primeiro ele colocou aqui, What did James study at university? O que o James estudou na universidade? O segundo já fica, When did he make Terminator 2? Quando que ele fez o Exterminador do Futuro 2? Então, vamos colocar aqui, né, a letra A dentro desse conjunto e eu quero que vocês me falem como que vai ficar isso aqui né, dentro de uma pergunta, alright? Então, de novo, dá um tempinho e a gente já volta aqui para ver, ok? Bom, vamos fazendo aqui junto, que eu gosto sempre de ir eliminando, acho que fica mais fácil até. Number 1, what, né, já foi, o did auxiliar, sujeito you, verbo é do, yesterday. What did you do yesterday? Ok? Aí tem gente que fica nessa, assim, mas o did e o do, como que fica? O did é somente auxiliar, para a gente saber que a frase está no passado. E o do, que é o verbo, né? Seria justamente o que você fez ontem. Ontem, né? Só isso. Agora, número 2. Aqui a gente tem o question word, que é justamente where, já até deu ele em maiúsculo, né? Então já facilita a nossa vida. O nosso auxiliar, que vai vir agora, where did, nosso sujeito you. Where did you? Aí, go on holiday. Go on holiday. Last year. Então, né, basicamente é só preencher aqui o que falta, né? Where did you go on holiday last year? Number 3. De novo, esse aqui tem o question word, what. Então, bora lá. Auxiliar did, sujeito you. Do last weekend. What did you do last weekend? O que você fez no final de semana passado, ok? Agora, a 4, veja bem, o nosso question word vai ser how many films, né? Quantos filmes? Aí tem gente que fica assim, nossa, mas por que vem junto? Porque se eu estou perguntando quantos o quê? Quantos filmes, quantos livros, né? E assim em diante. Então vai ficar, how many films did you see last year, last month, desculpa.
Então, quantos filmes que você viu mês passado? E a última que temos é utilizando where. Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. Ó. Where did you meet your best friend? E com o tempo, isso aqui vai ficando muito fresco na cabeça, né? Fica muito fácil. Você já bate com o olho e fala assim, ó, question word auxiliar subject. No começo ainda é um pouco chato, né? Nem diria difícil, porque a gente está quebrando a objeção no nosso cérebro de falar assim, nossa, para que precisa desse auxiliar? Porque é inglês. Simplesmente por causa disso. Alright? Alright, guys, so that was our class for today. Então, essa foi a nossa aula por hoje e eu vejo vocês na próxima, alright? I'll see you next class.